Professor, outro ponto muito debatido hoje é a história de mandatos para os ministros. O senhor é a favor ou contra? Aí eu, analisando a maior parte dos países, eu entendo que os tribunais constitucionais devem ter mandato. Os tribunais constitucionais que existem nos sistemas parlamentares, Alemanha, Itália, França, Portugal. Por quê? Porque funcionam nos sistemas parlamentares como uma espécie de comissão de Constituição e Justiça fora do Legislativo. Então, eles muitas vezes até nos sistemas parlamentares, onde não há uma nítida separação de poderes, eles terminam legislando. Entende? E que é uma parte das teorias. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, um excepcional constitucionalista, a tese de doutoramento dele foi na Alemanha. Ele trouxe muitas teses da Alemanha para o Brasil. O problema da lei inconstitucional ser mantida e dar efeitos ex nunc ou para o futuro de leis nascidas inconstitucionais e que tiveram eficácia de inconstitucionalidade mantida até o momento em que houve a decisão. É de teoria alemã das leis constitucionais e inconstitucionais e tal, mas que na prática não estavam no nosso sistema. Como dizia Paulo Brossard, no Supremo Tribunal Federal, o que nasceu inconstitucional é inconstitucional desde o início. Não foi inconstitucional constitucional. Né? Então, na prática, se compreende que os tribunais constitucionais, mas mesmo nos países onde há tribunais para discutir questões de constitucionalidade, o poder judiciário propriamente dito é vitalício poder. No Brasil nós demos funções ao Tribunal Constitucional, ao Supremo de ser o Tribunal Constitucional, mas como é nos Estados Unidos, seguimos o modelo constitucional dos Estados Unidos. Agora, nos Estados Unidos é permanente. Então, eu prefiro a vitaliciedade, mas não gostaria que ficasse um nível de organização, de reorganização no Poder Judiciário, o Supremo porque nós estamos num sistema parlamentar e não parlamentarista, um sistema presidencial e não parlamentarista, com a enorme competência que eles foram se auto-otorgando. Basta dizer que no meu roteiro para uma Constituição, que eu escrevi para 66 Constituições, depois saiu até num livrinho, que está nesse artigo, esse livro que eu lhe dei outro dia, O Estado de Direito, o Direito do Estado. Se você pegar a parte de roteiro para uma Constituição, eu defendo um Tribunal Constitucional do Brasil, só constitucional, entende? E o Poder Judiciário normal das questões normáticas, para que seja como nos Estados Unidos. Você tem 200 questões ao ano. Sim. E aqueles alargaram de tal forma, você tem 10 mil, 2 mil, 100 mil ministros com um acúmulo de processos, porque eles não quiseram perder poder. E isso tornou o Supremo uma corte rigorosamente igual às outras e assumindo, porque eles se auto-otorgaram altos poderes constituintes, de fazer aquilo que eles bem entendem no reescrever a Constituição, inclusive tirando competências que eram de instâncias inferiores. Mas o que é pior é que no momento em que eles se auto-otorgaram poderes também legislativos, eles deram, enfim, o exemplo para nas instâncias inferiores os juízes fazerem o mesmo. E isto, a meu ver, data máxima vênia, aumentou a insegurança jurídica no país. Não, isso foi uma tragédia, porque é um mau exemplo, né? Começa a partir aquilo e contamina as outras instâncias de poder. Eles podem, porque os demais. Exatamente. Agora, o outro ponto importante, muito questionado às vezes, é se a TV Justiça, ao dar imagem a todos os casos, a transformar os ministros do Supremo em pessoas que, na verdade, usam televisão para expor suas ideias, seus votos, se isso prejudicou essa qualidade do voto do colegiado, dessa autocontenção. Veja o seguinte, nisso eu não mudei de ideia. Porque quando eu era consultor jurídico da Associação Nacional de Jornais, quando o ministro Marco Aurélio, presidente do Supremo, lançou a
TV Justiça. E aí houve um congresso pela NJ, Ação Nacional de Jornais, em Brasília, e fomos convidados para dar uma mesa redonda, o ministro Marco Aurélio, presidente, Carlos Alberto Franco, que é um dos editores do Jornal do Estado de São Paulo, e eu. Até porque o presidente da NJ era o Montes, que era um dos diretores do Estado de São Paulo. E fomos eu critiquei, ele foi defender o Marco Aurélio, que é meu confrade em 2 academias, ele foi defender a TV Justiça, eu mostrava o meu perigo, minha preocupação de que isso teria um prejuízo para o andamento dos processos. E hoje eu continuo com a mesma opinião. Eu me lembro que quando eu sustentava na década de 60, e que Brasília, você ter que ir a Brasília, enfim, Brasília estava começando desde 60, as ruas ainda eram empoeiradas e tal. Eu pegava o avião de manhã cedo e já pegava o avião de garantia a passagem de volta à tarde. Com todas as sustentações orais que tinham, os ministros aceitavam ou não, faziam o seu voto rápido, e os que estavam de acordo, se vai votar, diz acompanho. Todos tinham certeza que voltariam a tempo, e eram inúmeras sustentações orais que se faziam. No momento que se criou a TV Justiça, todos os ministros são obrigados a mostrar cultura. Uhum. Então, para dizer que vai acompanhar o voto, eles têm que dar uma aula de direito. Resultado, o que acontece? Os processos não andam. Quando começou, quantas vezes o advogado vai, tem que ficar para o dia seguinte, nos plenários, por exemplo, quarta e quinta-feira, os dias de plenário no Supremo. Você tem que ficar. Os votos são longos, mais demorados, todos eles mostram para o povo, e todos têm cultura, sabem que podem fazer, da mesma forma que eles dão aulas culturais, no momento que dão o voto, eles querem mostrar isso no voto, porque, resultado, a justiça passou a andar devagar. Daí eles criaram, para evitar isso nas sessões que são plenárias, online por causa da modernidade e tal. E aí, então, ficou pior. E daí tiraram o direito de defesa a fim de que eles possam fazer, e aí não se tem certeza se não são os assessores que, enfim, que estão fazendo pelo número de processos que chegam ao Supremo, que se fosse no Supremo, eu tive 3 amigos que foram justices da Suprema Corte Americana, Scalia, O'Connell e o Anthony Kennedy. Processos, 100, 200, 300 processos por ano. E, por exemplo, num jantar que eu estava com O'Connell, estava ela, o marido, eu, o Rubens Aprobato Machado, que era presidente do Instituto, e vou até contar esse episódio divertido, porque ela mostrava o seguinte, que ela fazia questão de ler todos os processos. Ela, não os assessores. Houve até um episódio interessante. O Clinton estava na discussão se devia sofrer impeachment ou não. Num determinado momento eu perguntei para ela, para a Justice, disse, Justice O'Connell, eu gostaria de saber o seguinte, se o processo de impeachment chegar à Suprema Corte Americana, eu sei que a senhora não vai responder, a senhora daria ou não daria o impeachment ao presidente Clinton? Está na frente de todos. Claro que eu daria o impeachment. Ele disse, mas por isso? Ele mentiu para a nação americana. E um presidente não pode mentir. Daí o marido dela disse, minha mulher é uma terrorista. Foi só uma gargalhada. Eu disse, mas um presidente não pode mentir. O Anthony Kennedy, etc. Todos liam os processos. O Anthony Kennedy, quando esteve
Aí foi o consulado americano que eu pedi para que eu levasse constitucionalista. Foi logo depois da aprovação da Constituição. Eu levei o Celso, Manuel Gonçalves, José Afonso da Silva, e o Paulo Becken, que era da Lume, aliás, um grande advogado. E, num determinado momento, ele conhecia a Constituição brasileira, confirmava, e ele disse até algo que eu vou te contar, que é impressionante também. Ele disse, olha, professor Martins, eu estive no Supremo Tribunal do Brasil e eu fiquei impressionado. Eu disse, por quê? Todos os ministros têm carro e chofer. Eu disse, mas por que lá nos Estados Unidos os senhores não têm? Claro que não. Eu vou dirigindo meu carro para a Suprema Corte. E quando eu assumi, ele era um grande constitucionalista, a Corte, o presidente da Suprema Corte me disse, nunca tenha carro do último tipo para que os seus vizinhos não pensem mal de você.